Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a farmacologia do sistema nervoso periférico. Eu já comecei a falar um pouquinho sobre isso com vocês, mas hoje a gente vai terminar toda essa parte. Eu vou dividir essa aula em duas partes para não ficar muito extenso o nosso vídeo. Então, como todos os capítulos da farmacologia, como eu sempre digo para vocês, a gente precisa começar fazendo um apanhado da fisiologia. Por isso, fisiofarmacologia do sistema nervoso periférico. Não tem como a gente estudar a farmacologia sem que a gente relembre como funciona aquele sistema onde o fármaco vai atuar. Provavelmente esse fármaco vai estar ali para poder, ele vai modular as funções daquela região, daquelas células daquele sistema, no sentido de te produzir um efeito terapêutico. Então, provavelmente, o indivíduo tem uma disfunção naquele local e ele precisa corrigir aquela função. Ou ele tem, por exemplo, um aumento de pressão arterial que pode ser corrigido se modulando efeitos daquela região do sistema nervoso periférico. Então, alguns fármacos vão atuar naquela região. Mas para entender, para conhecer os fármacos que atuam nessas regiões, eu preciso entender aonde que ele vai atuar. E isso depende da fisiologia. Então, eu preciso relembrar os principais pontos de ação desse fármaco, que são nada mais, nada menos que o funcionamento das sinapses dessas regiões. Então, eu preciso relembrar, dentro da classificação do sistema nervoso periférico, o que é o sistema nervoso periférico autônomo. Dentro desse sistema nervoso periférico autônomo, eu subdivido ele em simpático e parasimpático. Como que o simpático age no nosso corpo? Quais são as regiões que ele inerva e o que ele vai produzir de efeito nos locais que recebem inervação parasimpática, nos locais que recebem inervação simpática? Quem é o responsável por esses efeitos? Esse responsável poderá ser ativado por um fármaco, poderá ser inibido por um fármaco, e assim a gente vai conseguindo modular as funções dessa região através dos fármacos. Então, vamos começar, relembrando como que funciona a sinapse. O que é uma sinapse? Uma sinapse é uma comunicação entre dois neurônios, ou entre um neurônio e uma placa motora. Sendo que essa comunicação, ela não gera um contato físico, né? É uma comunicação que tem aproximadamente ali uma distânciazinha, de forma com que o neurônio não esteja em contato físico com o outro. Só que a sinapse, ela acontece para a gente conseguir transmitir informações nervosas de um neurônio para o outro. E como que eu vou transmitir uma informação nervosa de um neurônio pré-sináptico para um neurônio pós-sináptico, se entre eles existe um buraco, um espaço, que é chamado de fenda sináptica? Então, eu consigo essa transmissão de informações a partir do momento que uma substância responsável por transmitir essa informação, chamada de neurotransmissor, ou seja, é uma substância química que transmite uma informação nervosa. Ela sai do neurônio pré-sináptico e leva a informação para o neurônio pós-sináptico. Isso é um jeito assim meio grosseiro de falar, didaticamente falando. Na verdade, a gente sabe que ao passar o impulso nervoso pelo neurônio pré-sináptico, esse impulso nervoso funciona como se fosse um estímulo, ou vai trabalhar, célula, está na hora de você trabalhar. Então, o impulso nervoso diz para o neurônio que ele tem que trabalhar. Então, ele tem que fazer o quê? Ele tem que transmitir informações nervosas. Essa é a função dele. Então, naquele momento, acontecem várias alterações moleculares, iônicas, dentro desse neurônio pré-sináptico, que levam à transmissão do neurotransmissor do neurônio pré-sináptico para o neurônio pós-sináptico, onde ele vai se encaixar em receptores pelos quais ele tem afinidade, aquele encaixe chave-fechadura, e a partir do momento que ele se encaixar, ele muda a conformação daquele receptor e alguns efeitos serão produzidos pelo seu ligamento naquele receptor. E aí, dependendo da sinapse, eu posso ter receptores para esse neurotransmissor no neurônio pós e também no neurônio pré, como eu vou especificar daqui a pouco. Então, o que acontece de fato lá dentro do neurônio pré-sináptico quando o estímulo nervoso passa por ali e diz, está na hora dessa célula trabalhar?
O sódio vai ter uma alteração de sódio e potássio, que vocês já viram lá quando vocês estudaram potencial de repouso, potencial de ação. Então, no momento da ação, no momento em que a célula está sendo estimulada a trabalhar, a gente tem alteração desses íons na membrana que geram o potencial de ação. Então, a membrana sai do potencial de repouso e entra em potencial de ação. A gente sabe que o cálcio, ele sai do retículo sarcoplasmático, onde ele estava guardadinho, vai para o citoplasma, e toda essa alteração estimula um neurotransmissor que estava guardadinho ali também, no citoplasma, a sair dali do seu estado de repouso e entrar dentro de uma vesícula sináptica, porque uma vez dentro da vesícula sináptica, será possível liberá-lo para fora do neurônio pré-sináptico, para que ele possa ser exocitado. E assim a gente consegue liberar esse neurotransmissor do neurônio pré-sináptico para o neurônio pós-sináptico, porque ele sai daqui, vem para a fenda e da fenda ele se encaixa nos receptores onde ele tiver afinidade, que podem ser no pós ou no pré-sináptico, vai depender do tipo de neurotransmissor que está sendo liberado. Então, no caso de uma sinapse colinérgica, eu tenho como principal neurotransmissor envolvido a acetilcolina. Então, é ela que sai daqui e vem para cá, para produzir os seus efeitos. Lembrando que a acetilcolina terá dois receptores aqui no neurônio pós-sináptico, que são nicotínico e muscarínico. Se a sinapse for noradrenérgica, o principal neurotransmissor envolvido aí para a transmissão das informações nervosas é a noradrenalina, que vai sair do neurônio pré-sináptico para o neurônio pós-sináptico, se encaixar nos seus receptores pós-sinápticos, beta 1 e alfa 1, ou nos seus receptores pré-sinápticos, beta 2 e alfa 2. Essa sinapse, ela tem uma série de outras explicações que eu preciso passar para vocês com relação aos efeitos produzidos e ao momento de cessação de efeitos. Antes disso, então vamos voltar lá na fisiologia do sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico é dividido em autônomo, e ali também ele tem a divisão de sistema autônomo ou visceral e o sistema esquelético. Quando eu vou pensar na divisão do autônomo aí em simpático e parasimpático, eu preciso relembrar, eu preciso conhecer quais são os efeitos produzidos quando a gente tem uma inervação simpática naquele determinado órgão e quais são os efeitos produzidos quando eu tenho inervação parasimpática naquele determinado órgão. Então, o sistema nervoso periférico autônomo se divide em simpático e parasimpático. O principal neurotransmissor envolvido no simpático, noradrenalina. Eu disse o principal, não é o único. E o principal neurotransmissor envolvido no parasimpático é a acetilcolina. E aí eu preciso conhecer, então, os efeitos produzidos pela noradrenalina e pela acetilcolina. E eu estou dizendo o tempo todo noradrenalina. Por que não adrenalina? Vocês vão ver daqui a pouco no slide que eu vou colocar aqui para vocês, que a gente, em muitas literaturas, vão trazer como se fossem sinônimos, adrenalina e noradrenalina. No entanto, a gente sabe que existe uma diferença, primeiro, pela estrutura química, que é um grupamento metil, e também existe uma diferença com relação à localização no nosso organismo. E, com isso, acaba tendo diferença com relação à função. Então, a gente costuma colocar mais o nome adrenalina para o hormônio, para a substância química, que é um hormônio, que está situado lá no chapeuzinho dos rins, a glândula suprarrenal ou adrenal, e ali ela é liberada como hormônio e tem ações, dentre elas, por exemplo, de aumentar a pressão arterial, por exemplo. Eu posso ter também essa estrutura química muito semelhante, mas com o nome de noradrenalina, atuando não como hormônio, mas como neurotransmissor na sinapse. E lá na sinapse, quando ela é liberada de um neurônio pré para um neurônio pós, e ali ela produz efeitos, dentre eles também o efeito de aumentar a pressão arterial de forma indireta, eu vou chamar de noradrenalina, que poderia ter sido chamada também de norepinefrina. Assim como a adrenalina também poderia ter se chamado, pode também ser chamada de epinefrina.
Então tá, então eu tenho simpático, parasimpático, tenho efeitos diferentes. Muita gente fala de uma forma errada, dizendo que o simpático produz efeitos de estimulação e o parasimpático produz efeitos de inibição. Não é bem assim, a gente não pode generalizar, porque dependendo do local da inervação, eu posso ter um efeito estimulatório, mas também posso ter um efeito inibitório, dentro do mesmo sistema, dentro da mesma inervação simpática. Então, o simpático ele pode estimular algumas coisas, mas também pode inibir outras. Assim como o parasimpático pode estimular algumas coisas e pode inibir outras. Então, o correto da gente dizer é que o sistema simpático e o parasimpático, eles vão atuar de formas antagônicas. Então, o que um faz, o outro faz ao contrário. E assim, são sistemas que vão agir de forma a manter o equilíbrio dinâmico do organismo, que a gente chama de homeostasia. Então, a gente sempre que tiver ali uma estimulação simpática atuando, essa estimulação ela deverá se cessar em algum momento para que o parasimpático possa operar. E o parasimpático não vai ficar lá atuando o tempo todo, ele precisa dar uma baixa para o simpático voltar. Então, assim, eles ficam o dia inteiro controlando as ações do seu organismo e mantendo, assim, o equilíbrio dinâmico do nosso corpo, mantendo, assim, então, a homeostasia do organismo. Então, para a gente relembrar as funções do simpático, os efeitos produzidos pelo simpático durante a sua inervação em algumas regiões específicas, normalmente o pessoal tem um pouco de dificuldade quando a gente já chega perguntando assim logo de cara, o que que o simpático faria no seu coração? Ai, será que é taquicardia? Será que é bradicardia? O que o parasimpático faz no seu brônquio? Será que é broncodilatação? Será que é broncoconstrição? Então, para a gente poder ter isso, essa resposta um pouco mais rápida e não confundir um com o outro, eu costumo contar uma historinha bem besta assim, que é o seguinte: você vai se lembrar do simpático com relação à história da onça. O que é essa história da onça? Você está no meio do mato, à noite, fugindo de uma onça. E aí, se você está no meio do mato, fugindo de uma onça, à noite, como será que está respondendo o seu coração naquele momento? Os seus brônquios, como que está a sua frequência respiratória naquele momento, a sua pressão, como é que será que estão as funções ao longo do trato gastrointestinal naquele momento, e como será que está sendo feita a inervação na bexiga naquele momento. Então, para eu entender, para eu ter essas respostas, é só eu imaginar o que se procede com o meu organismo num momento de luta ou de fuga como esse, numa reação tão tensa como essa, uma reação de estresse. E daí essas respostas serão as respostas para dizer quais são os efeitos produzidos nesses órgãos quando ou estruturas quando a gente tem uma estimulação simpática. Da mesma forma, quando eu perguntar assim, quais são os efeitos produzidos pelo parasimpático nessas regiões? Então, seriam efeitos que o seu organismo produziria em um momento de relaxamento, de descanso. Por exemplo, você acabou de almoçar e vai tirar um cochilo aí de 20 minutos para dar uma descansada, que é super necessário para que você tenha o seu processo digestivo acontecendo de maneira correta, dentro do tempo que ele precisa ter para agir. Nesse momento, então, quem está operando no seu organismo é o seu sistema parasimpático. Então, o que ele vai fazer ao longo do seu trato gastrointestinal? O que ele faz com o seu coração, com a sua frequência respiratória, com a sua pressão de forma indireta? Qual é o tipo de reação que ele produz na sua pupila, na sua bexiga? Então, para você responder essas perguntas de efeitos do parasimpático, é só você se lembrar de como o seu organismo funcionaria no momento de relaxamento, de paz, de sossego. Então, vamos lá. Durante o momento em que você está fugindo da onça, então, como que tem que estar o seu coração naquele momento? Ou seja, como que o seu coração fica com a estimulação simpática? Ele acelera, né? Ele vai bater mais rápido, com uma força maior, com uma frequência maior, vai aumentar o débito cardíaco. Então, pode gerar aí uma taquicardia pela aceleração dos batimentos cardíacos. Automaticamente, você terá uma frequência respiratória aumentada.
Você precisa de captar muito ar para dentro dos seus pulmões, para você fazer muitas trocas gasosas, para que você tenha muito oxigênio chegando nas suas células, para que você consiga reagi-lo com moléculas de glicose, para que você consiga produzir ATP, que é a forma de energia que a sua célula tem para conseguir trabalhar. Sem o ATP, ela não consegue trabalhar, ela não tem aquele estímulo para conseguir ter forças para trabalhar, ela precisa dessa energia. Então, você precisa de ATP para você conseguir correr da onça, para você conseguir se movimentar, mexer os braços, pular, saltar e raciocinar sobre o que fazer naquele momento. Então, você vai gastar muita energia nesse momento. Se você gasta muito ATP, você precisa de muito oxigênio e moléculas, nutrientes para você conseguir fazer a reação e produzir o ATP. Então, os seus brônquios, nesse momento, estarão dilatados para poder passar mais oxigênio, passar mais ar. Então, você pode ter uma taquipneia pelo aumento, pela aceleração da frequência respiratória, broncodilatação, para que você consiga, então, oxigenar mais os seus tecidos. E o que vai acontecer com a sua pupila durante a inervação simpática, durante esse momento de reação de luta e de fuga? Ela vai dilatar, o que a gente chama de midríase, porque você precisa de um campo visual maior. Você está fugindo da onça, você precisa ver o que tem ali pela frente, para você saber para onde que você vai correr e o que você vai fazer naquele momento. E com relação ao seu trato gastrointestinal, a inervação simpática vai estimular o trato gastrointestinal ou vai inibir o trato gastrointestinal? A estimulação simpática, gente, vai inibir funções ao longo do trato gastrointestinal. Então, no momento que você está fugindo da onça, não é hora de você falar assim, me deu uma fome agora, acho que vou parar para fazer um lanche. Aí você para fazer um lanche e a onça te come. Então, não pode, não é o momento, né? Reações de luta, de fuga, de tensão, não é hora de sentir fome, de fazer xixi, de evacuar e etc. Não é hora de fazer digestão. Não dá para você comer lá uma feijoada e sair fugindo da onça. Pensa o tanto que você vai se sentir mal, porque você vai colocar a sua musculatura para trabalhar, o sangue vai fluir pelos seus membros, vai fugir a circulação do trato gastrointestinal, sendo direcionada para os seus membros para que eles possam correr. E aí você não vai conseguir digerir aquela feijoada que você comeu, porque na hora do processo digestivo você tem que estar em paz, tem que estar em calma, para o fluxo de sangue ser direcionado para o trato gastrointestinal, para você conseguir captar o máximo de nutrientes pelo seu intestino, onde serão absorvidos esses nutrientes, para que você consiga fazer o processo de digestão. Então, no momento de uma reação de luta e de fuga, eu terei peristaltismo inibido, terei produção de enzimas inibidas, enzimas digestivas, terei produção de sucos digestivos, como o suco pancreático, o suco entérico, produção de bile, suco estomacal, rico em ácido clorídrico, todos os sucos estarão inibidos, porque este não é o momento do processo digestivo. Por isso que a gente não pode fazer uma refeição como um almoço e sair correndo, andando, trabalhando, porque aquele momento é do seu parasimpático. Se você se alimenta e sai fazendo atividades, você está colocando o seu simpático para agir na hora que não era dele, na hora que era do para. E aí você não consegue fazer o processo da digestão como deveria ser feito, porque no momento do simpático, o seu processo digestivo está inibido. Então, você precisa se alimentar e dar uma descansada. E aí, depois que você fugiu dessa onça, que deu tudo certo, ok, você vai se tranquilizar e vai dar uma relaxada. E aí você dá uma relaxada, o que acontece? É o momento do descanso, né? Momento de menor aflição. Então, é onde o seu parasimpático vai atuar. Então, imagine que você agora vai dar uma descansada após almoço. O que vai acontecer com o seu trato gastrointestinal sendo inervado aí pelo parasimpático? Estímulo das funções. Então, você terá peristaltismo, você terá produção de enzimas digestivas, de sucos digestivos. Então, você precisa estar descansado, fugir do estresse para conseguir evacuar,
porque senão você não tem peristaltismo para fazer evacuação. Se você é uma pessoa ansiosa, estressada, que vive ligada no 12, né? Você não consegue evacuar, pode ter prisão de ventre, porque você precisa daquele momento de paz, de sossego, para conseguir ter conseguir ter peristaltismo, para movimentar as fezes, o bolo fecal e você conseguir evacuar. Então, não dá para viver ligado no 12, porque as suas funções orgânicas importantes algumas serão inibidas. Então, no momento do descanso, você não precisa respirar ofegante. Então, você vai ter uma broncoconstrição, porque não precisa passar tanto oxigênio naquele momento do descanso, já que você não precisa consumir tanto oxigênio para produzir tanta energia, porque as suas células não estão em trabalho árduo, como estariam se estivesse fugindo da onça. Então, você vai ter broncoconstrição e pode ter até uma bradipneia por uma redução na frequência respiratória, assim como você pode ter uma redução na frequência cardíaca, podendo ter também aí uma bradicardia, e a sua pressão acaba reduzindo um pouco de forma indireta, e nesse momento também a sua pupila estará contraída, porque você não precisa de um campo de visão amplo, você só precisa de um campo de visão menor, mais rico em detalhes. Muitas vezes você está num quarto escuro, você está, às vezes, com o olho fechado, dormindo. Então, não é o momento em que você precisa de enxergar com tanta... com um espectro tão amplo. Então, a sua pupila estará contraída e o nome dessa contração é miose. Então, midríase é a dilatação e miose é a contração da pupila. Então, só para poder exemplificar, ilustrar, né, para vocês o que eu falei agora, eu vou mostrar aqui algumas imagens. Então, essa imagenzinha aqui, ela mostra para nós, né, as duas reações, reação de luta ou de fuga e a reação de repouso, que é o momento em que a gente faz a digestão. Então, nesse momento da reação de luta ou de fuga, quem está operando é o sistema nervoso periférico autônomo simpático. E na reação de repouso, quem opera é o sistema nervoso periférico parasimpático. Lembrando que o principal neurotransmissor do simpático, noradrenalina, e o principal neurotransmissor do parasimpático, acetilcolina. E esses sistemas, eles vão operar através de sinapse. Como eu falei para vocês, deixa eu colocar aqui a sinapse. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma sinapse noradrenérgica, um neurônio pré-sináptico, um neurônio pós-sináptico e um espaço entre os dois que é a fenda sináptica. Então, daqui eu tenho, depois eu vou explicar essa produção aqui de noradrenalina, as estruturas químicas, né, sendo transformadas até que ela seja produzida. Eu tenho a passagem do impulso nervoso pelo neurônio pré-sináptico, colocando esse neurônio para trabalhar. E com isso, a noradrenalina que estava aqui, ela vai entrar dentro de uma vesícula, chamada de vesícula sináptica, para que ela possa sair daqui, para que ela possa ser exocitada e ser liberada para poder agir nos seus receptores. Ela tem dois receptores pós-sinápticos, que são alfa-1 ou beta-1, e ela também tem receptores pré-sinápticos, que são alfa-2 e também tem um beta-2. E quando ela se ligar no alfa-1, ela vai produzir, por exemplo, vasoconstrição, o que pode aumentar a resistência vascular periférica, porque reduziu o lumen do vaso, aumentando a força ali, ó, contra a parede do vaso, do fluxo sanguíneo, o que gera aumento de pressão. Quando ela se liga no receptor beta-1 pós-sináptico, ela vai gerar um efeito inotrópico e cronotrópico positivo. O que significa isso? Ela aumenta a força de contração do coração e o número de vezes com que ele bate, ou seja, aumenta a frequência dos batimentos cardíacos. Então, ao aumentar a força e a frequência, ela está aumentando o débito cardíaco, que também gera de forma indireta um aumento da pressão arterial. Quando ela se liga no receptor beta-2 pré-sináptico, ela pode fazer, por exemplo, broncodilatação. Quando ela se liga no receptor alfa-2 pré-sináptico,
ela vai estar funcionando como autorregulatória, porque o receptor alfa-2 é um receptor autorregulatório. O que significa isso? Quando ela se liga aqui, é como se ela dissesse lá para dentro assim, olha, para de liberar mais noradrenalina, porque já foi liberado, já produziu efeito, já está na hora de cessar a sinapse. Então, para de liberar mais. E aí, com isso, vai cessar a liberação de noradrenalina para a fenda sináptica. Mas a gente não tem só o receptor alfa-2 como sendo responsável pela inibição dessa sinapse. Eu tenho também duas enzimas importantes. Aqui no neurônio pré-sináptico, eu tenho uma enzima chamada de MAO, que é a monoaminooxidase. Ela é responsável por fazer a degradação da noradrenalina que está no neurônio pré-sináptico para que ela pare de ser liberada também. E eu tenho uma enzima aqui na fenda chamada de CONT, catecol-ortometiltransferase, que é responsável por fazer a degradação da noradrenalina que estiver aqui na fenda sináptica ainda. E com isso, a gente não vai ter nora disponível para poder encaixar nos seus receptores e produzir aí os efeitos simpáticos. E com isso, a sinapse cessa do simpático e vem a sinapse do parasimpático, onde a gente tem a atuação principalmente da acetilcolina, como eu vou mostrar para vocês. Só para mostrar aqui, gente, a estrutura, como eu disse para vocês, da noradrenalina e da adrenalina. Qual que é a diferença? Um grupo metil. A adrenalina tem esse grupo metil e a noradrenalina não tem. No mais, elas têm a estrutura, o restante da estrutura é igual. Agora sobre uma sinapse colinérgica. Vou pegar uma imagem aqui da colinérgica para vocês. Aqui, gente, de novo, neurônio pré-sináptico e aqui embaixo, neurônio pós-sináptico. Então, durante uma sinapse colinérgica, o principal neurotransmissor envolvido é a acetilcolina. Então, ela vai sair do neurônio pré-sináptico e vai se encaixar em receptores pós-sinápticos. A acetilcolina vai ter dois receptores pós-sinápticos, que são nicotínicos e muscarínicos. Então, ela pode se ligar no nicotínico ou no muscarínico, sendo que os dois são pós-sinápticos. Ela vai sair daqui da mesma forma que a noradrenalina saiu da sinapse noradrenérgica. Ela vai sair graças a um impulso nervoso que passou por aqui, que vai colocá-la dentro de uma vesícula sináptica e ela será exocitada. Uma vez exocitada, ela se liga nos receptores, produz os efeitos e ao cessar essa sinapse, ela para que o simpático possa voltar a atuar. E como que eu vou parar a sinapse colinérgica? Através de uma enzima que está aqui na fenda sináptica, que é chamada de acetilcolinesterase. Essa enzima vai fazer a quebra da acetilcolina para que a sinapse cesse. Se a acetilcolina estiver com a sua estrutura fragmentada, ela vai conseguir encaixar perfeitamente no receptor muscarínico ou nicotínico? Não. E se ela não consegue se ligar no receptor, fazer o encaixe perfeito, ela não produz os efeitos daquela região. Então, quais são os efeitos quando ela se liga no receptor muscarínico? São aqueles efeitos do momento do relaxamento, do descanso, ou seja, broncoconstrição, redução da frequência respiratória, redução da frequência cardíaca, da PA, estimulação ao longo de todo o trato gastrointestinal, miose. Então, são efeitos produzidos pelo estímulo de receptores, de ligação a receptores muscarínicos. Quando a acetilcolina se liga nos receptores nicotínicos, ela já vai produzir outros efeitos que não tem nada a ver com esses, que são efeitos mais ligados, mais relacionados à musculatura, como cãibras, fasciculações musculares, mas também pode gerar ali uma taquicardia em receptor nicotínico. E com relação, voltando agora, então a gente viu os efeitos simpático, parasimpático, sinapse colinérgica do para e sinapse noradrenérgica do simpático.
principais neurotransmissores, seus efeitos nos receptores, e agora eu vou encaixar nessas sinapses algumas substâncias que têm efeito farmacológico conhecido, que vão modular esses locais da sinapse, modulando assim funções no organismo. Eu vou mostrar para vocês aqui agora, só para ilustrar aqui uma outra imagem da sinapse colinérgica, mostrando a acetilcolina, então, saindo aqui na fenda e se ligando ou no nicotínico ou no receptor muscarínico. E a acetilcolinesterase é uma enzima que vai fazer essa quebra. Então, eu posso ter fármacos, pessoal, que podem agir aqui nessa enzima, inibindo a enzima para que ela não faça o seu serviço de degradar a acetilcolina, para que você tenha acetilcolina livre por mais tempo, para que você tenha produção de efeitos nos receptores por mais tempo. Eu posso ter fármacos que vão bloquear esse receptor para impedir com que a acetilcolina se ligue nesse receptor, assim como eu posso ter fármacos agonistas desse receptor, que vão fazer uma ligação a mais para que eu tenha mais efeitos ainda, né, produzidos ao se ligar nesse receptor. Então, posso ter antagonistas de receptores ou agonistas desses receptores. Posso ter medicamentos atuando como inibidores enzimáticos, e eu posso ter também, por exemplo, no caso da sinapse noradrenérgica. Vou pegar uma imagem aqui novamente da noradrenérgica. Eu posso ter aqui fármacos que serão bloqueadores de receptores beta, posso ter um bloqueador alfa, posso ter um bloqueador específico para beta 1, posso ter bloqueador não específico beta, que vai bloquear tanto beta 1 como beta 2, posso ter agonista alfa 2, antagonista alfa 2, então vou ter fármacos que vão atuar nesses pontos onde a noradrenalina atua, para poder modular as funções dela, ou para fazer com que eu tenha mais efeitos noradrenérgicos ou com que eu tenha menos efeitos noradrenérgicos. Para isso, eu preciso que vocês tenham um conceito claro em mente, que é de parasimpatomiméticos e parasimpatolíticos, ou de simpatomiméticos e simpatolíticos. Então, o que é um fármaco parasimpatomimético? O que é um fármaco simpatomimético? O que é um fármaco parasimpatolítico? O que é um fármaco parasimpatomimético? Vou passar isso para vocês no próximo vídeo que eu vou mandar para vocês agora. Qualquer dúvida, lembrando que vocês podem me procurar no nosso grupo de dúvidas no WhatsApp ou me mandar e-mail para tirarem as dúvidas.